Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao projeto Cabines Abertas. Nós estamos muito felizes hoje de poder participar desse projeto tão especial que é promovido pela Escola Quixote de Interpretação. E hoje eu tenho a honra de poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha experiência como professora de língua estrangeira. Eu sou Carolina Diniz, sou professora há mais de 20 anos, sou uma estudiosa de metodologias, além de ser tradutora pública e intérprete de conferências. Então, hoje eu vou trocar um pouquinho da minha experiência aqui com vocês. E, primeiramente, eu gostaria de compartilhar minha tela com vocês. Gostaria que vocês me avisassem se vocês estão vendo minha tela aqui, né? O assunto de hoje é sobre a aquisição de línguas estrangeiras na idade adulta, na vida adulta. Nós falaremos de teorias, desafios, estratégias. O que nós temos que fazer para sermos fluentes ainda, né? Mesmo depois de já termos alcançado a idade adulta. E aí eu tenho um desafio para você. Imagina que você acabou de conhecer alguém que fala 5 idiomas fluentemente. E aí a sua primeira reação pode ser: uau, ele deve ter começado muito cedo, né? Deve passar o dia inteiro só estudando, passou a vida só estudando, né? Eu não tenho idade mais para isso, sem chance. Bom, e se eu te dissesse que a idade é apenas um detalhe? Sim, e que o segredo, na verdade, está em como você aprende, né? E não necessariamente quando você começou. E aí você vai pensar quantas vezes você já se sentiu assim travado ao tentar falar uma nova língua, e aí você sente vergonha, tem medo de errar. O medo de errar é um dos maiores bloqueios que impedem que os adultos se tornem fluentes em uma língua estrangeira. E ao longo dessa palestra eu vou desmistificar algumas ideias que as pessoas normalmente têm, né, sobre aprender uma língua estrangeira na vida adulta. E, bom, primeiro, que só as crianças conseguem aprender com naturalidade. Será? As crianças aprendem muito mais rápido que os adultos? Será mesmo? E outro mito que é que para estudar, para chegar à fluência, tem que estudar muita gramática. Às vezes até o contrário, hoje em dia, né? Eu não tenho que estudar nada de gramática para me tornar fluente. Será? Outra coisa, falar errado é sinal de fracasso. Estamos em novos tempos e a imersão é impossível fora do país onde se fala o idioma que eu quero aprender. Nós vamos ver ao longo dessa palestra quais são os mitos e verdades de tudo isso que a gente falou. E a gente vai entender que com as estratégias certas, apoiadas na ciência da aquisição de línguas, né, e com práticas eficazes, nós podemos sim nos tornarmos fluentes. Então, é muito importante, né, a gente pensar, estabelecer uma reflexão mesmo sobre quais são os fatores que influenciam a aprendizagem na vida adulta, quais são os conceitos-chave desse desenvolvimento, dessa aprendizagem, dessa aquisição. O que é interlíngua? O que é fossilização? E quais são os métodos que privilegiam o uso da língua em contextos significativos? E, melhor de tudo, como eu vou transformar erros e desafios emocionais em aliados da minha aprendizagem. Então, prepare-se, porque tudo que você pensa, acreditar, né, sobre ensino de línguas estrangeiras, depois de 20, 30, 40, 50 anos, pode mudar de uma vez por todas. Nós começaremos aqui, né, fazendo uma distinção entre dois conceitos muito importantes, né? Porque às vezes você está se perguntando assim, bom, então como é que funciona realmente esse processo de aquisição, né? O que diz a teoria? Como que eu coloco essa teoria em prática? Então, a gente vai estabelecer aqui o que é teoria e o que é método. É importante ter claro que a teoria é o conjunto de conceitos, postulados,
Todo esse conhecimento que nos ajuda a entender o que é aprendizagem, o que é língua e como eu posso adquirir uma nova língua. Ou seja, a teoria são os pressupostos que vão servir de base para o método. E o método vai ser o nosso livro de receitas, né? Vai ser o nosso passo a passo, todos aqueles procedimentos que nós temos que seguir para que a gente possa alcançar a fluência, né? Para que a gente possa aprender essa língua estrangeira. E aí é importante você pensar, porque historicamente as primeiras tentativas de ensino de língua, elas não tinham respaldo em teorias psicológicas, né? Porque até o método de gramática e de tradução que era usado para o ensino e aprendizagem de línguas clássicas, como o latim e o grego, esse método surgiu muito antes de a psicologia existir. E aí, mais tarde, com o desenvolvimento da psicologia, surgiram então teorias importantes que influenciaram a aprendizagem de uma forma geral, mas também, e especialmente aqui no nosso caso, com a forma como nós aprendemos uma língua estrangeira. E aí vocês vão ver então que nós temos 4 principais teorias que eu trouxe aqui para a gente poder trabalhar e conhecer um pouquinho. Então a gente vai ver teoria e método, combinado? E depois, como é que a gente junta tudo isso e leva para a prática? Nós temos a primeira teoria, que é o associacionismo. E aí, essa corrente da psicologia mostra que é possível aprender fazendo associações, desde associações mais simples até associações mais complexas. Eu quero saber aqui, quem que já estudou assim, vê uma imagem e associa com uma palavra, ou o contrário, né? Associa a palavra com aquela imagem, ou o contrário, vê uma imagem e lembra de um conceito. Essa é uma forma de estudos, né, que a gente usou muito aí ao longo da nossa vida. Uma segunda corrente teórica é o behaviorismo, que fala que a aprendizagem ela vem da formação de hábitos, né? Então o estudante ele tem que repetir inúmeras vezes, repetir, repetir, repetir. Ele aprende por estímulo e resposta, para que ele possa automatizar conhecimentos linguísticos. Logo, a gente tem o cognitivismo, que aí a gente vai entender a linguagem como um processo mental interno, né? Cheio de crenças, de motivações, e a língua, ela deixa de ser aquela estrutura, né, de elementos observáveis, simplesmente, e passa a ser algo, né, mais relacionado aí, é um reflexo da mente humana mesmo, né, com os conceitos de competência, desempenho que nós veremos mais adiante. E eu trouxe finalmente uma quarta teoria, que é o interacionismo, e que aqui traz como elemento fundamental a interação, ou seja, como que nós aprendemos utilizando, né, a língua como ferramenta de mediação cultural e cognitiva. É claro que cada uma dessas teorias tem as suas limitações, tem seus pontos positivos, a sua contribuição para o saber, para o conhecimento, mas também traz as suas limitações. Porém, juntas, elas formam uma base muito importante para que a gente possa entender como de fato ocorre a aquisição de uma língua. E outro ponto muito importante é a forma como nós entendemos língua, porque inicialmente, lá na época de Aristóteles, né, Platão, que foi aluno de Aristóteles, e depois até no início de 1900, mais ou menos, quando veio Saussure e trouxe aí a introdução aos estudos linguísticos, a língua era vista como algo mais assim estrutural mesmo, né? Hermético, gramática. E aí a gente vê que agora a língua ela passa a ser um instrumento de comunicação a partir de Chomsky. E eu vou trazer aqui Chomsky com certo destaque também, porque ele fez uma virada cognitiva aqui nessa aprendizagem, nessa proposta, nessa postulação de teorias para que a gente possa entender a aquisição da linguagem. Então, a língua passa a ser um instrumento de comunicação, de interação social, de construção de sentidos e também ela é influenciada pelo contexto sociocultural e pelas funções comunicativas do falante. Então, aqui nós vamos, né, entender essas teorias um pouquinho mais para saber como é que a gente pode aprender essa língua com diferentes abordagens, para que a gente possa organizar o nosso processo, né, de apropriação de um novo idioma. E aí eu trouxe para vocês
A proposta do Chomsky, né, que como eu falei, olha só, os estruturalismos, os estudos linguísticos começaram em 1900 e pouco com Saussure, né, que ele é o pai da linguística, que ele começou lá falando de signo linguístico, significante, significado, arbitrariedade do signo linguístico, todos estudos muito relevantes. Porém, só com Chomsky que a gente teve uma revolução mesmo. E aí o Chomsky traz uma visão cognitiva da linguagem. E aí, mostrando realmente que o que nós pensamos, né, aquilo que está na nossa mente, vai ser um pouco, vai ser evidenciado na nossa fala, na nossa aquisição da língua. E ele tem conceitos que até hoje têm uma influência muito grande na prática e na aquisição de línguas estrangeiras. E muito importante destacar que o Chomsky, ele traz um contraponto aqui entre competência e desempenho. E aí você, né, seja você que é professor, seja você que é intérprete, que já aprendeu uma língua estrangeira, ou você que é simplesmente um curioso, quer saber como que você pode aprender melhor uma língua estrangeira, você vai pensar, Chomsky trouxe a ideia de desculpa, de competência e desempenho. E aí a competência, ele foi até criticado por isso, porque o conceito de competência não era muito bom, porque às vezes você fica achando que competência é a sua habilidade de falar uma língua estrangeira. Mas na verdade, para ele, competência é o conhecimento inato da língua que cada falante possui, ou seja, a gramática interna que nós temos, que nos permite produzir e compreender frases, até frases que a gente nunca ouviu, né? A gente tem uma estrutura pronta que nos permite entender a lógica dessa linguagem. E o desempenho, sim, vai ser o uso efetivo dessa nossa língua em contextos reais. E ele vai depender de fatores sociais, emocionais, cognitivos. Então, Chomsky inaugurou a era do gerativismo. E com isso, ele trouxe um conceito que foi muito importante, que se chama inatismo. E ele defende que a linguagem é uma propriedade nata da espécie humana, ou seja, ela é exclusiva da espécie humana. E para mostrar isso, para argumentar a favor dessa sua ideia, o Chomsky diz que todos os grupos humanos falam línguas naturais, independentemente da complexidade cultural que tenham esses grupos humanos. Todas as línguas apresentam complexidades semelhantes, né, em termos de regra e formulação de estruturas da língua. E também ele fala que as crianças aprendem facilmente, mesmo quando elas são expostas a frases entrecortadas, truncadas, incompletas. Então, tudo isso nos mostra que nós nascemos com aquilo que ele chama de gramática universal. E essa gramática universal é um conjunto de princípios e parâmetros que define a estrutura básica de qualquer língua humana. Não importa, qualquer língua humana tem essa estrutura básica, princípios e parâmetros. Então, é legal a gente observar, por exemplo, alguns parâmetros, né? Cada língua tem os seus parâmetros que são fixados. Se nós pensamos aqui no português e no espanhol, por exemplo, nós dizemos assim: nós saímos cedo. Se eu falar saímos cedo, sem o nós aqui, vocês me entendem perfeitamente, é gramatical, está perfeito. A mesma coisa no espanhol, salimos temprano. Perfeito. Então, o português é uma língua que licencia o sujeito nulo. Então, o português é uma língua que a gente chama de mais prodrop. Em contrapartida, a gente tem o inglês, que é uma língua menos prodrop. O que isso significa? Que eu não posso deixar de colocar o sujeito. Eu tenho que falar we left early. Porque se eu falar só left early, né, eu estou produzindo uma frase agramatical, ou seja, então, cada língua tem os seus parâmetros. E aí, o falante tem a sua estrutura interna, a sua gramática interna, e ela vai se encontrar com esses parâmetros. Cada língua tem seus próprios parâmetros. Por isso, a criança que nasce no Brasil fala português e a que nasce na China fala chinês, porque ela está exposta, né, a parâmetros fixados que são diferentes. E outro conceito muito importante do Chomsky, ele define como propriedade da infinidade discreta. Ou seja, com finitos elementos como sons e palavras, nós somos capazes de criar estruturas infinitas, né? Nós
conseguimos gerar uma infinidade de frases e ideias novas, né? E é com essa habilidade que a gente consegue criar, inovar, comunicar pensamentos mais complexos, e isso é exclusivo da espécie humana. O Chomsky, então, ele entende a linguagem como um órgão, sim, um órgão biológico, e ele aproxima a linguística da biologia. Ele nos ajuda a entender, né, a faculdade da linguagem está na nossa genética, e isso é muito interessante de pensar. Ela tem a sua função, né, de linguagem, como qualquer outra função biológica. E só que tem uma pequena diferença. Por quê? A faculdade da linguagem, ela não é suficiente por si só. Ou seja, ela precisa de um input linguístico, né? Ela precisa desses parâmetros, desse ambiente, e vai ser a combinação, então, da capacidade inata e da exposição ao ambiente que nos permite desenvolver uma língua de forma plena. Então, por isso, para Chomsky é muito importante que a gente tem que aprender a língua sem memorizar, porque para ele aprender uma língua é muito mais do que memorizar, e nós sabemos muito bem disso, né? Não basta simplesmente memorizar regras e estruturas, nós temos que ativar mecanismos cognitivos mais profundos, e a gente precisa interagir com o input do ambiente, e aí a gente vai transformar essa nossa capacidade inata em uso real da língua, que é aquilo exatamente que nós, como adultos, queremos, né? Nos apropriarmos de outros idiomas, de novos saberes linguísticos. E aí, a proposta de Chomsky foi tão revolucionária que veio um monte de gente para falar, tá certo, tá errado, isso é bom, isso é ruim, né? E aí suscitou várias discussões, problematizações, e entre elas eu gostaria de destacar aqui a de Krashen, porque Krashen, ele foi um linguista americano que ele disse assim, peraí, olha só, muito importante, a gente tem que separar o que que é aprendizagem e o que é aquisição de língua estrangeira. E aí, né, o Krashen, ele falou assim, olha só, a aprendizagem, ela é consciente. É quando nós estudamos as regras da língua, nós analisamos as estruturas e aí a gente tenta explicar, né, o que que nós aprendemos de forma deliberada. A aquisição, por conseguinte, né, por sua vez, na verdade, ela é inconsciente e nós absorvemos a língua de forma natural quando nós estamos expostos ao idioma, quando nós temos uma exposição significativa, né, e uma comunicação real. Ou seja, ele trouxe, né, com essa definição, 5 hipóteses que são muito importantes para os estudos da linguística nos dias de hoje. A primeira, né, como eu disse, é esse contraponto entre aquisição e aprendizagem. A aprendizagem, ela é consciente e a aquisição, ela é inconsciente. Isso é muito importante. Ele também trouxe a hipótese do monitor. O que isso significa? Significa o seguinte, eu monitoro a minha própria fala. Eu sou capaz de pensar sobre o que eu estou falando e vigiar a minha própria produção. E dentro dessa hipótese do monitor, né, a gente tem esse falante consciente mesmo, né, que entende qual que é o papel dessa aprendizagem consciente, né, no processo. Nós temos também a hipótese da ordem natural, e é muito interessante quando a gente observa as falas das crianças, porque a gente observa que elas começam desde estruturas sintáticas mais simples e passam a estruturas mais elaboradas. E aí eu fico pensando, sabe que tem gente que fala assim, não, tem que ensinar tudo de qualquer jeito mesmo para o aluno, ele que se vire, né? Não tem nada disso de ficar entregando gradativamente. Por que não? Se no nosso processo de aquisição de língua materna, né, de aprendizagem da nossa língua materna, a gente foi recebendo e a gente teve isso gradativamente, por que não? Por que a gente vai pegar um menino e jogar lá na piscina e deixar ele ficar lá se afogando, não é? Então, é um pouco dessa ideia da ordem natural, da gradação. Por isso é importante o método, né?
E o Krashen também traz um conhecimento que é muito interessante, que ainda não tinha sido notado, ou pelo menos mencionado entre os estudos linguísticos, que é o do input compreensível. O que que acontece? Ele sustenta, né, que nós aprendemos quando nós somos expostos a um input, né, a uma entrada, ligeiramente acima do nosso nível de competência. É o que ele chama de I+1. Então, olha só, se eu pegar um menino e jogar ele na piscina, vai demorar muito mais para aprender. Mas se eu der a prancha, ou seja, eu uso o conhecimento que ele tem num nível a mais, depois junto isso para o próximo nível e a gente faz esse crescendo, o processo é muito mais natural. Por quê? Porque ele recebe o input compreensível, né? Ele entende a mensagem, ele identifica na mensagem elementos que ele ainda não domina e ele está pronto para se apropriar desses novos elementos e enriquecer a sua abordagem. Nós temos também uma inovação do Krashen que é o filtro afetivo. Ele fala assim que é muito importante a gente ter em conta as nossas emoções. Lembra que no primeiro momento a língua era só estrutura? Depois a gente entrou com um processo mental. E agora, além disso tudo, a gente tem a questão das emoções. E à medida que eu diminuo o meu filtro afetivo, eu aprendo com mais facilidade. Por quê? Porque fatores como ansiedade, autoestima, motivação ou falta dela, né, podem criar um bloqueio aí mental. E aí vai dificultar mais a assimilação desse input, o recebimento desse conhecimento. Então, o que que o Krashen fez? Ele ampliou, né, aquela visão cognitivista que o Chomsky tinha, né, mas ele trouxe esse apelo emocional, né, essa importância da motivação, da interação autêntica com o idioma. E esses são princípios que sustentam boa parte das metodologias que a gente tem disponíveis hoje para o ensino de uma língua estrangeira. E pensando ainda, né, nessas contribuições, nós vemos que as ideias de Krashen, né, elas exerceram uma influência enorme nos estudos de aquisição ou aprendizagem, né, tudo depende, de uma língua. Mas logo, né, depois dele surgiram novas teorias. E por que que eu estou contando isso para vocês? Porque vocês têm que entender que todas essas teorias servem de base para os métodos que nós empregamos em sala de aula. Ou seja, ninguém de repente pensa assim, ah, eu vou fazer isso aleatoriamente, não. Pelo menos, né, não eu como professora entendo que isso não pode ser feito, porque a gente tem que pensar, olha, qual que é o fundamento teórico e daí a gente vai partir para a prática, como que a gente vai fazer aquele conjunto de procedimentos e de passos, né? Então, depois do Krashen, a gente teve Long, né? E Long, ele veio propor que a entrada compreensível, esse input compreensível, ele é essencial, só que não funciona sozinho, né? Eu preciso de ter a interação, ou seja, aqui a gente tem um novo conceito que é a negociação de significados, ou seja, eu tenho que ajustar a minha fala, eu tenho que pedir esclarecimentos, tirar dúvidas, reformular a minha frase para que eu possa me comunicar, né? Para que eu possa realmente alcançar aí, ter sucesso nessa proficiência. Mas aí, os estudos de Long estavam baseados no estudo de Hatch, que ele disse assim, olha que interessante, as crianças elas aprendem a se comunicar, elas conseguem interagir e dar o seu recado muito antes de assimilar as estruturas sintáticas. Então, as crianças elas conversam conosco e isso também no adulto deve se desenvolver linguisticamente, ele deve sentir a necessidade de se comunicar para logo a partir daí ele estruturar o conhecimento dele e se apropriar dessas estruturas sintáticas que ele está aprendendo. Depois veio o Swain, né? E ele trouxe uma contribuição muito interessante, porque olha, se a gente tem input compreensível, por que não ter output compreensível, não é mesmo? Porque, na verdade, a comunicação, ela é um ir e vir, ela é uma via de duas mãos. Então, a gente precisa ter um input compreensível, mas eu também preciso de um output compreensível. Ou seja, há uma preocupação aqui com a minha produção, né? Como que eu vou aprender a falar? Falando. Como que eu vou aprender a escrever? Escrevendo. Então, nós realmente aprendemos aqui, nós vemos aqui, né, com essa teoria,
que é muito importante essa postura ativa. Por quê? Porque é nesse processo que nós vamos testar hipóteses, nós vamos perceber se temos lacunas, né? O que que a gente tem que melhorar. Então, eu preciso de input compreensível, mas eu preciso de output compreensível também. Eu falo muito para os meus alunos, para que você seja um bom falante, você tem que ser um bom ouvinte, né? E aí depois, né, de Swain, a gente teve também Larson Freeman, que vem trazer uma nova proposta. Lá, lembra quando eu falei para vocês que o Krashen falou assim, olha, a gente tem que marcar aqui, ó, o que é aprendizagem e aquisição. E a partir dele, as pessoas realmente se posicionaram, falaram, ó, isso aqui é aprendizagem, isso aqui é aquisição. E chega a Freeman, né, Larson Freeman, e diz assim, olha, eu acho que a gente tem que mudar esse conceito de aquisição para desenvolvimento linguístico, porque a gente não chega e compra um pacote de língua, né, que a gente pode se apropriar, não, a gente adquire esse pacote e pronto, acabou, não. A gente tem um sistema que é a língua, que é um sistema complexo, né? Um sistema dinâmico, um sistema não linear. Ele está composto por elementos que estão interligados e que sim têm influência direta sobre a minha aprendizagem. São fatores biológicos, cognitivos, sociais, políticos, né? Então, a gente precisa passar por esse processo contínuo de transformação. E aí é muito legal porque chega um conceito novo também, que é um conceito de interlíngua. Na interlíngua, a gente abandona aquela ideia de língua-alvo, porque antigamente, se você lembrar, nós tínhamos o conceito de língua materna, a língua A, né, a língua de origem, e a nossa língua B, a língua de destino, objetivo. Bom, agora a gente não fala necessariamente de língua-alvo, mas a gente fala de uma interlíngua, que é exatamente esse processo. E nesse processo, o erro, ele é visto de uma forma mais amena, né? E ele é entendido, né, como um estágio imperfeito. Ou seja, eu uso o erro como uma alavanca para impulsionar a minha aprendizagem. Então, eu tenho um sistema em desenvolvimento, né? E aí eu vou, a partir de toda essa nova estrutura que eu tenho, eu vou ter um processo comunicativo e cognitivo, né? Mas cada falante tem a sua própria trajetória. Cada falante tem a sua interlíngua. É aquilo assim, ah, é o espanhol do fulano, né? E hoje em dia também isso é muito legal porque a gente começa a pensar na questão do sotaque. Muita gente fala assim, ah, eu quero aprender com o professor nativo. O professor nativo, ele tem uma aura, assim, né? Todo mundo, ai, que lindo falar com o nativo. Mas aí você tem que, quando você, né, vai pensar isso, será que ele tem a metodologia? Ele tem um método que realmente você consegue aplicar e interiorizar? Por quê? Porque cada língua tem suas características, não é mesmo? Não é qualquer brasileiro que consegue dar uma aula de português como língua estrangeira. E aí você vai pensar, né? Como que você vai organizar a sua aprendizagem? Como que você vai passar por esse processo? Eu também gostaria de destacar aqui para vocês o pensamento de outra linguista muito importante, que é a Carolina Diniz, né, mestre em linguística pelo UFMG, e eu trabalho um conceito, claro que nada é de minha própria autoria, né, sempre baseado nos estudos aqui que vocês estão vendo, e que é o conceito de fluência. Por quê? Fluência, ela é muito importante em todos essas teorias que a gente viu aqui anteriormente, né? Existia um conceito de fluência ideal. Hoje a gente tem um conceito mais relaxado, digamos assim. O que que isso significa? E aí eu, como estudiosa de metodologias que sou, eu propus o seguinte: nós temos uma fluência lato sensu e uma fluência stricto sensu. Bom, e aí a gente vai entender o que que é fluência. Pense aí, o que que você acha que é fluência? Ah, fluência é acertar o alvo. Fluência é acertar o seu objetivo comunicacional. Então, se você precisa viajar, você precisa de um espanhol para viagem, por exemplo, você pensa: olha, eu preciso ser fluente em uma relação aí com o taxista, né? Pedir informação na rua, sentar no restaurante, pedir a conta, perguntar sobre um prato, fazer uma reserva. Então, eu tenho uma fluência aqui estrito sensu. Uma fluência que ela é limitada, ou seja, ela me permite estabelecer a comunicação dentro desse meu objetivo, né?
Eu tenho também uma função lato sensu. Por exemplo, eu quero fazer uma palestra em espanhol, eu quero dar uma videoaula, preciso de dar um curso em espanhol, atender a um cliente, fechar um negócio, resolver um assunto no banco ou fazer qualquer outra coisa que qualquer nativo faz sem nenhum problema de comunicação. Nesse caso, a gente tem a fluência que é a fluência lato sensu, ou seja, que é uma fluência mais ampla, né? E aí, né, você vai então pensar. A fluência, ela é subjetiva. Não confunda fluência com proficiência. Eu também sou professora examinadora, tenho o título de professora examinadora do DELE, o DELE que é o Diploma de Proficiência da Língua Espanhola. E lá, quando a gente vai examinar um aluno, né, se ele é um nível A1, A2, B1, B2, etc., a gente tem critérios objetivos. Então, a proficiência, ela é objetiva. A fluência, por sua vez, ela é subjetiva. Então, a partir de todas essas bases teóricas aqui que eu compartilhei com vocês, nós vamos ver que existem alguns métodos de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. E é muito importante que você os conheça para que você possa também ver com qual método você se identifica mais. Com qual método você acha que teria um resultado melhor, aprenderia em menos tempo, teria uma comunicação mais eficiente. Nós temos o primeiro, que é da gramática e tradução. Ela até hoje é utilizada e eu vejo assim, até me impressiona de certa forma, né? Porque há alguns métodos que deixam um texto em língua portuguesa, por exemplo, e o texto em língua inglesa, o mesmo texto, e aí a pessoa lê o texto em português, lê o texto em inglês ou espanhol, na língua que for, e faz as suas associações e aprende dessa forma, né? Então, a gente tem essa possibilidade. Eu sou tradutora pública, intérprete de conferências, assim como os nossos colegas que estão aqui nas cabines, né? Mas eu entendo que o método da gramática e da tradução, ele tem suas limitações. Não que hoje em dia você não possa traduzir nada, né? Antigamente, nas aulas, especialmente quando era o behaviorismo, né? Você só podia falar no idioma. Se você falasse português, nossa, tinha que pagar multa, quase assim, né? Você tinha que receber alguma sanção ou alguma advertência do seu professor. Então, hoje em dia já está muito mais tranquilo, né? Mas é um método que você tem que pensar realmente, porque ele muitas vezes está mais focado numa estrutura mais hermética mesmo, né? Seja da língua escrita ou até, mas Carol, eu estou escutando, mas você não está estabelecendo uma comunicação efetiva, né? Outro método que eu trouxe aqui, que ele também é muito usado, que é o método direto ou o método natural. E aqui a gente vai pensar que a gente vai aprender uma língua estrangeira da mesma forma que a gente aprende a nossa língua materna. Eu utilizo um pouco dessa abordagem também e até, assim, falo com os meus alunos assim, olha, guardadas as devidas proporções, porque nós não somos mais crianças e nós não temos uma vida inteira pela frente para a gente poder aprender uma língua estrangeira, não é? Mas o que vai acontecer? Assim como nós aprendemos primeiro a parte oral e depois a escrita, quando nós aprendemos a nossa língua materna, nós vamos também aprender dessa forma em língua estrangeira. Então, a gente vai ter contato primeiro com a parte oral e depois com a parte escrita. Por que que isso é legal? Porque se você encontra com um texto escrito e você ainda não domina os sons daquela língua, provavelmente você vai lançar mão do arcabouço fonético da língua portuguesa ou de alguma outra língua que você domine para você ler aquele texto, para você falar. E aí você vai aprender errado, porque você provavelmente cada vez que se encontrar com aquele texto escrito daquela forma, né, ou tiver que falar aquilo, você vai repetir errado e isso gera o que a gente chama de erro fossilizado, né? Ou seja, você não pegou o erro e usou como uma ferramenta para você passar para o próximo nível, né? Você deixou que o erro se fossilizasse e isso interfere sim na sua produção e você vai ter um retrabalho. Por isso é importante que você tenha contato primeiro com a parte oral e depois com a parte escrita da língua que você está aprendendo. Nós temos também um outro método que é o método áudio-oral, né? Ou audiovisual também,
que teve uma influência muito grande nos anos 40, no pós-guerra ali, pelos americanos, né, e foi muito influenciado pelo behaviorismo, né, e que trata dessa repetição intensa mesmo, é estímulo-resposta, né, o erro é visto como algo quase que inaceitável, né, e o aluno ele é condicionado. A repetição é bem-vinda? Sim, eu entendo que aprender uma língua estrangeira é desenvolver uma habilidade, assim como nós praticamos um esporte, aprendemos um instrumento, né, a tocar um instrumento, a gente também precisa de ter um treino, um condicionamento. Mas aí eu falo para os meus alunos assim: olha, a gente vai repetir, mas é a repetição à la Manuel de Barros, né? Repetir, 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 até ficar diferente. E o que que isso significa? Que eu repito de uma forma, repito de outra, e o aluno nem tenha, às vezes, a sensação de que ele está repetindo. E aí ele vai sair de um modelo que ele repetiu para ele ser capaz de falar da sua própria realidade, falar daquilo que ele gosta, falar dos seus interesses. Então, isso é repetir, repetir, repetir até ficar diferente, né? Não é ficar lá só repetindo frases sem sentidos que não se aplicam à realidade do aluno. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Todos os métodos têm seus prós e contras. E aí a gente vai pegando o que é bom de cada um e vai trazendo para a nossa aprendizagem, para a nossa aquisição. E finalmente nós temos a abordagem, a abordagem comunicativa, o enfoque comunicativo, que é muito atual hoje e que centra, né, a sua proposta em uma comunicação real. E aí eu acho muito legal, porque às vezes os meus alunos, né, eles moram em outro país ou viajam e tal, e falam assim: Carol, tudo que eu aprendi no curso, nossa, toda hora eu escutava uma palavra ou uma expressão que eu vi lá no curso. Aí eu tô assim, ué, óbvio, por supuesto que sim, né? Por quê? Porque o que a gente aprende no curso é o espanhol da vida real. Ou seja, a língua tem que ser a língua de uso comum e corrente das pessoas. Tem que fazer sentido. Quando eu falo de erro, né, eu vou corrigir os alunos, eu falo que a gente tem dois momentos como professor para a gente corrigir o aluno. Eu tenho que avaliar esse aluno e pensar: olha, agora eu quero avaliar a fluência desse aluno. Se eu quiser avaliar a fluência dele, eu vou deixar ele falar tudo que ele quiser. Deixa o tempo lá. E depois vou anotando os errinhos, né, para depois mostrar para ele e dar para ele a oportunidade de ele refazer, falar novamente, já considerando, né, aquela nova aprendizagem. Ou se não, eu vou trabalhar precisão. Nesse momento, eu quero que o meu aluno conjugue os verbos corretamente. Então, eu vou corrigi-lo cada vez que ele empregar um verbo mal conjugado, seja questão de tempo, pessoa, número, né? Então, a gente tem que pensar nessa integração entre competência e performance, ou seja, o que que eu já tenho da minha gramática internalizada, né? Como que eu vou juntar esse conhecimento com os novos parâmetros que eu estou fixando e como que vai ser a minha performance, como que vai ser o meu desempenho. Então, vocês vão ver, né, que na verdade, quando a gente compreende todas essas teorias, né, e conceitos, a gente pode explorar melhor as estratégias, né, práticas de aquisição. Porque a gente vê que na vida adulta nós temos muitos desafios, não é mesmo? Por que que as crianças aprendem mais rápido? Eu me pergunto, será que as crianças realmente aprendem mais rápido que nós? Elas têm uma vida inteira para aprender, elas demoram não sei quantos anos para aprender, não é mesmo? E elas simplesmente, mas elas se jogam, né? Elas não têm medo do julgamento do outro, né? E elas não estão preocupadas. Nós temos tantas preocupações, é como se fosse assim, nosso cérebro tem várias caixinhas. As caixinhas das crianças, elas estão desocupadas, então elas estão prontas para receber. As nossas caixinhas estão ocupadas com contas a pagar, educação de filhos, problemas pessoais, atender cliente, cumprir meta, né? E eu ainda tenho que achar um espaço ali para eu colocar a minha língua estrangeira. Então, a gente tem que pensar, né, que esses desafios dos adultos, eles devem ser vistos de uma forma mais amigável e que do ponto de vista cognitivo, né, o adulto também tem vantagens, tá? Não pense que só as crianças têm vantagens em relação à aprendizagem, não. Nós temos vantagens inegáveis. Por quê? Porque a gente já tem um repertório linguístico muito amplo, muito bem consolidado. Então você pode usar desse seu repertório para otimizar, para acelerar a sua aprendizagem. Você pode usar de estratégias metacognitivas, você pode usar da sua capacidade de abstração, de raciocínio lógico, tudo isso que a criança ainda não tem, mas que você já tem e pode usar ao seu favor.
Carol, mas as crianças têm plasticidade cerebral assim, né, infinita. Nós não. Sim, verdade. Nós não, e nesse ponto a gente perde, óbvio, para as crianças, né? Só que a nossa plasticidade cerebral, ela continua ativa. Sim, ela é menos espontânea que nas crianças, fato, né? Mas nós podemos ainda continuar fazendo as nossas sinapses e fazendo conexões e aprendendo, né? Então, o adulto ele precisa de um estímulo consciente nos seus mecanismos de atenção, de memória, de repetição. Por isso a importância de ter um bom método, né? Para quê? Para que esse novo idioma que ele está aí aprendendo, adquirindo, né, ele se integre às redes neurais que já estão estabelecidas, né? Com o conexionismo, né, essa teoria veio para mostrar assim, olha, a gente também faz sinapses e são esses caminhos, cada vez que a gente repete uma estrutura, esses caminhos sinápticos são reforçados e aí a gente aprende de verdade. A Adélia Prado fala, né, que o que a memória amou fica eterno. E eu, como linguista, falo assim: os caminhos sinápticos que a sua mensagem percorreu uma e outra vez fazem com que você nunca mais se esqueça daquilo que você aprendeu, né? Carol, prefiro a Adélia Prado. Claro, né? Eu também confesso, mas na verdade isso traz um conforto para você em saber que sim, você pode continuar aprendendo e trabalhar, né, todos esses seus desafios. Outro desafio que a gente tem que pensar também é que a emoção, ela ocupa um papel central na aprendizagem. Lembra lá o Krashen, que ele falou com a gente, do filtro afetivo? Pois é. Então, os adultos tendem a ter mais bloqueios emocionais, né? Mais medo de errar, mais vergonha. Tem o tal do perfeccionismo, que às vezes é mais uma desculpa, né? Ah, não vou me atrever a falar que não, porque eu sou perfeccionista. Se não é perfeito, não. O feito é melhor do que o perfeito, não é mesmo? E a gente tem que se julgar, como as crianças, a gente tem que aprender das crianças aqui nesse momento, né? E como é que a gente vai fazer? A gente tem que reconfigurar aqui a nossa relação com o erro. Sim, a gente precisa de ter uma mudança de mentalidade em relação ao erro, porque aí ele vai deixar de ser um sinal de fracasso e vai passar a ser uma parte constitutiva da aprendizagem. Ou seja, lembra da nossa interlíngua? A interlíngua é quando eu estou aí nesse processo em que eu vou realmente chegar, trabalhar de forma a que eu possa consolidar a minha aprendizagem. E aí, na verdade, você tem que pensar que a comunicação, ela vai ser um teste, né? A gente vai testando hipóteses. A gente fala de um jeito, ah, não ficou muito bom, reformula, fala de outro, né? E aí a gente tem que pensar, então, como que a gente vai empregar as estratégias? Ao longo aqui da palestra, eu falei com vocês várias estratégias, né? Olha, observa isso nesse método, observa aquilo, mas muito importante é quando você tem em conta as 4 habilidades. Lá no meu método, eu desenvolvi o que eu chamo de mecanismo 4x4, em que eu trabalho as 4 habilidades em 4 passos lógicos, baseados em todas essas teorias. Eu busquei o melhor das teorias linguísticas, o melhor dos métodos de ensino e aprendizagem de língua estrangeira, para que o aluno possa aprender de forma eficiente. E aí você tem que criar, tem que pensar que você tem alguns pilares nesse momento. Você tem que pensar, como que eu vou criar um ambiente de imersão? Você pode ter, né? Isso aqui hoje em dia é muito fácil com a internet, né? Eu falo com os meus alunos que eles têm que ter o horário sagrado do espanhol. Ou seja, todo dia eu tenho que falar pelo menos um pouquinho de espanhol, escutar um vídeo, assistir a um vídeo, ler uma notícia, o que for. Eu preciso criar esse ambiente de imersão, porque esse ambiente de imersão que vai fazer com que eu melhore o meu input compreensível. Lembra disso? Com que eu possa produzir, com que eu possa interagir ativamente, negociar significados, receber feedbacks do meu interlocutor, não é? E também vai fazer com que eu possa refletir sobre a minha própria produção. Então, eu preciso de saber como criar esse ambiente de imersão. Obviamente, ter um professor que te ajude, isso também é muito importante, né? Tem gente que prefere aprender sozinho. E aí é muito bom que você pegue aqui, então, nessa palestra, esses principais pontos de cada teoria, de cada método, e observe se aquele material que você está procurando na internet tem isso. Se não, você
Trabalhe um método. Pense nesse método, como que você vai fazer para trabalhar essa combinação de input, interação, output, né, para que você possa desenvolver a sua língua. Quando você tiver esse método, é muito importante que você tenha esse método e que siga esse método. É um método que vai garantir que você tenha resultados. E a partir dos resultados é quando você vai ter mais confiança. E essa confiança vai levar ao que a gente chama de ciclo de ouro, tá? A confiança, ela gera coragem para que você fale mais, ela gera mais ação, mais consistência. Então, aplique o seu método, tenha resultados, perceba os seus resultados e tenha mais confiança. E aí você chega nesse ciclo de ouro, que é mais ação, vai gerar mais resultado, vai gerar mais motivação. A motivação é o motivo que te leva à ação. Ou seja, quanto mais claro você tiver esses seus objetivos, você vai conquistar os seus resultados e vai ter melhores resultados. Você vai entender que aprender uma língua na vida adulta é um exercício, né, de autoconhecimento e também de expansão cognitiva. Você vai reconfigurar o modo como nós pensamos, como nós nos relacionamos e como nós sentimos, e vai dar ao seu cérebro a possibilidade de continuar sendo plástico, né, o que é muito bom, e também você vai se dar a oportunidade de estabelecer novas conexões, né, para que você possa se abrir ao novo e crescer na sua abordagem aí, nessa sua comunicação em uma língua estrangeira. Bom, e aí, né, eu gostaria de terminar aqui a minha fala. Quero lembrar, né, que a aquisição de uma segunda língua na vida adulta, ela não é apenas uma conquista linguística, né? Ela é um processo de desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal. E eu falo que quando a gente aprende uma língua estrangeira, a gente se torna pessoas melhores, mais tolerantes. Nosotros nos ponemos em los zapatos del otro. E aí é quando você vai contribuir para um mundo melhor. O seu mundo melhor, seja porque você consegue, né, ter novas oportunidades, experiências significativas importantes, mas também fazer desse mundo um lugar melhor. Então, essa é a minha proposta. Agradeço a todos vocês por participarem. Vou deixar aqui o meu contato com vocês e vocês podem entrar aí, né, em contato comigo, seja pelo meu Instagram, pelo meu WhatsApp, por e-mail. Eu estou aqui à disposição e também vou abrir para perguntas e respostas caso alguém queira fazer alguma pergunta.